Fala galera, tudo jóia? Mais uma vez juntos aqui para mais um conteúdo importante da matemática básica. Dando sequência ao conteúdo média aritmética, vamos falar de média aritmética ponderada. Na aula passada falamos de média aritmética simples e agora média aritmética ponderada. Você que chegou até esse vídeo, muito provavelmente estava procurando um assunto a respeito. Espero poder ajudar você. Então faz o seguinte: você que sempre está procurando conteúdos de matemática para que você possa ter essa ajuda, clica aí no botão inscreva-se para que você tenha esse canal como parceiro. Você não vai pagar nada absolutamente para ter os conteúdos, mas você vai estar ajudando o canal no sentido de estar se inscrevendo, tá? Não vai estar ajudando no sentido de pagar, mas está ajudando em acrescentar aqui no canal. E também deixa o seu like se você gostar da aula, tá bom? Então vamos lá? Aqui eu tenho a definição de média aritmética ponderada. Bom, a média ponderada, que é o caso que estamos vendo aqui, de dois ou mais números é o quociente, ou seja, o resultado da divisão da soma dos produtos desses números pela soma dos respectivos pesos. Bom, meio complicado o texto? Vamos entender na prática, né? Vamos ter o exemplo aqui e compreender na prática. Bom, aqui temos o primeiro exemplo. A seguir temos as notas obtidas em matemática por um aluno. Então veja aqui, ó. Aqui temos as notas do determinado aluno. No trabalho ele tirou nota 8. Só que esse trabalho ele tinha um peso 2. Ok? Já na prova ele tirou nota 7, o peso era maior. Uma prova sem consulta, enfim, um peso maior, então a prova tinha peso 5, ela valia mais do que os outros itens que compunham a sua nota. E a terceira situação aqui é uma atividade, talvez uns exercícios em sala de aula que o professor deu, e ele tirou nota 5 e lá o peso valia 3. Então você repara que cada item, que cada componente, que cada instrumento de avaliação, ele tinha um peso diferente, não eram pesos iguais. No caso da média aritmética simples, você não tem pesos diferentes. Existe também formas de calcular média escolar através da média aritmética simples. Simplesmente você soma as notas que o aluno teve e divide pela quantidade de atividade que ele fez. No caso desse exemplo, que muitas escolas fazem, é atribuído um peso diferente para cada situação, devido ao trabalho, ao esforço. Por exemplo, a prova é uma coisa mais elaborada, sem consulta. Então, cada item aqui tem um peso diferente. Como é que eu vou calcular isso? Eu já deixei pronto a fórmula. Bom, a média ponderada seria o seguinte: eu multiplicar a nota pelo peso de cada instrumento aqui de avaliação. Então eu faço 8 vezes 2, somo com a próximo instrumento aqui, 7 vezes 5, somado com o outro peso, que é a outra instrumento de avaliação, 5 vezes 3. Então repara, 8 vezes 2, 7 vezes 5, 5 vezes 3. E somo tudo isso sobre a soma dos pesos. Quais são os pesos? 2, 5 e 3. 2, 5 e 3. Então repara bem, é uma fração onde o numerador, você vai ter a multiplicação da nota pelo peso de cada um, a soma da nota a multiplicação dos produtos, tá? A soma dos produtos de nota e peso estão aqui sobre o valor, o número dos pesos, o valor dos pesos. E aí você faz o cálculo. Vamos lá. Média ponderada é igual. Aqui eu vou ter 16, somado com aqui eu vou ter 35, mais 5 vezes 3, 15, sobre a soma dos pesos. 2 com 5, 7, com 3, 10. Muito bem. Aí, fazendo um cálculo mental, se aqui fosse 15 e aqui fosse 15, daria 30. Se fosse 15, 15. 15 mais 15, 30, mas é 16. Então, os dois juntos dá 31, ó. Cálculo mental. E 31
Opa, 31, que é a soma dos dois da ponta, mais 35, eu vou obter 66. Então, a soma aqui em cima vai dar 66 sobre 10. E aí, quando você chegou numa situação como essa, você divide o 66 por 10 e você vai obter a nota 6,6. Então aqui, aí vai depender do professor, vai depender de como a escola trata. Aqui ele pode arredondar para 7 ou arredondar para 6,5, aí vai de cada um. Mas a nota mesmo, a média desse aluno, respondendo a pergunta aqui, qual é a média final desse aluno? Qual é a média final desse aluno? A média final, a nota dele é 6,6. Tem que melhorar, né? Então, isso aqui é média ponderada, ok? Onde você considera que a cada instrumento tem um peso diferente do outro. Muito bem, agora vamos ao exercício 2, né? O exemplo 2 sobre média aritmética ponderada. Aqui diz o seguinte: a tabela abaixo representa o salário em reais de 20 funcionários de uma empresa. Bom, então aqui está a tabela, tá? Eu até coloquei aqui já o resultado, a resolução, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? No caso desse aqui, pessoal, o peso, que no exercício anterior era o valor que pesava cada instrumento de avaliação lá na nota do aluno, o peso nesse caso aqui é a frequência, é a repetição. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, né, qualquer empresa de muitos funcionários, coincidentemente alguns funcionários vão ter o mesmo salário. Então veja o que está acontecendo aqui. R$900, 5 funcionários dessa empresa, ou do departamento dessa empresa, recebem esse salário. R$1.000 são 4 funcionários. 1.200 são 3 funcionários. 1.500, 3 funcionários. 1.100, também 3 funcionários. 2.500, apenas 1 funcionário. E 4.000, 1 funcionário. Então a frequência é a repetição de pessoas, no caso funcionários, que recebem um determinado salário. Como é que eu calculo a média, que é a pergunta, né? Qual é a média de salário dessa empresa? Da mesma forma que eu calculei a média ponderada da nota do aluno no exercício anterior. Lá, o peso de cada atividade multiplicado pela sua nota, somado com o outro e depois dividido pelos pesos. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu já montei o cálculo, tá? Ó. Então eu peguei o 900 vezes 5, obtive aqui, ó, o 4.500, somado a linha de baixo, 1.000 vezes 4, 4.000, ok? Somado a próxima linha aqui, ó, 1.200 vezes 3, 3.600. Depois a próxima linha, 1.500 vezes 3, novamente vou ter o valor de 4.500. 1.100 vezes 3, vou ter o valor aqui de 3.300. Na próxima linha, novamente, a multiplicação de 2.500 vezes 1, dá o próprio 2.500. E, por fim, na última linha aqui da minha tabela, 4.000 vezes 1, o próprio 4.000. Então, o que se faz aqui? Eu multiplico o salário pela quantidade de pessoas que recebem esse salário. Somo com a linha de baixo, que é outros funcionários que recebem R$1.000, né? São 4 funcionários, então eu multiplico. Então, a multiplicação dessa linha, somado com a multiplicação dessa linha, somado com a multiplicação dessa linha, e assim sucessivamente. Então, eu tenho a frequência multiplicado pelo valor do salário na parte de cima. E na parte de baixo, a soma das frequências, ou seja, que já é dito no problema, né? Ó, eu não preciso chegar aqui e fazer a soma, né, de todos os funcionários. Já é dito no próprio texto que são 20 funcionários, que vai embaixo. Então, eu somo tudo isso e o resultado da soma eu divido por 20. Então, o resultado da soma já fiz, expliquei, eu já fiz os cálculos
para que o vídeo não ficasse muito longo. Você aí na sua casa, você pode conferir, né, os resultados, fazer as suas contas, os seus cálculos. Mas aqui, ó, eu tenho a soma de tudo isso, 26.400 dividido pelo 20. E fazendo a divisão, eu vou ter então 1.320. Então a resposta é: qual é a média de salário dessa empresa? A média de salário, é, em reais, né? R$ 1.320. Então, de novo, recapitulando, eu tenho a tabela, de um lado a coluna o salário, que é pago, do outro as pessoas, os funcionários. Então, 5 funcionários recebem R$ 900, 4 funcionários, R$ 1.000, 3 funcionários recebem o mesmo valor de salário, 1.200, e assim por diante, tá? O que eu fiz? Multipliquei o valor do salário pela quantidade de pessoas que recebem esse salário. Aqui é a mesma coisa, multipliquei o número, o salário, pela quantidade de pessoas e coloquei aqui os resultados. Somo todos eles, ou seja, a multiplicação que deu aqui, somado com a multiplicação que deu aqui, somado com a multiplicação que deu aqui, que deu esses todos os valores, a soma desses valores, 26.400, dividido por 20. Por que 20? Porque é o número de funcionários. Você somar aqui, ó, a tabela, a coluna da frequência, você terá 20 pessoas. E você dividindo o de cima pelo de baixo, você vai obter 1.320. Se quiser, você pode fazer os cálculos. Eu resolvi não fazê-los aqui para o vídeo não ficar longo. Então está aí a média ponderada. Então eu tenho 2 exemplos. O primeiro exemplo foi falando sobre a nota de um aluno, que é calculada pela média ponderada. Então, cada instrumento de avaliação, atividade, prova, trabalho, tinha um peso diferente. Lá era o peso que você teria que utilizar. Aqui é a frequência, o número de pessoas que recebem cada determinado salário. Tá bom, gente? Esse aqui é um exercício de média ponderada. É claro, no decorrer dos dias, a gente vai colocar mais exercícios, tanto de média aritmética simples, como também de média aritmética ponderada. Estamos dentro da estatística, e dentro da estatística vamos também estudar moda e vamos estudar mediana. Então, não deixe de participar das próximas aulas. Por isso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, clicando aí no inscreva-se, clique no sininho, porque o sininho vai avisar você quando tiver uma nova aula, tá bom? E você não paga nada por isso. Além do mais, se você gostou, ajude o canal, divulgando o canal nas suas redes sociais, pedindo que os seus colegas, amigos, contatos, não apenas assistam o vídeo, mas também se inscrevam. Muitos assistem os vídeos, mas não se inscrevem, tá bom? A gente percebe isso pelos gráficos do YouTube. Então, por favor, eu peço que você diga, pessoal, inscreve-se no canal, não vai pagar nada por isso, tá certo? Talvez você mesmo ainda não é inscrito, faz isso agora, tá certo, gente? E caso você gostou, como eu falei, deixa o seu like. Gente, um grande abraço, aguardo vocês para a próxima aula. Até breve.